sinais icônicos que ele... Por exemplo, o mês de fevereiro, que lembra o carnaval. Então eles fazem assim, coloca máscara e mais o ziriguidum. É mesmo? Exatamente. O mês de junho, que a gente lembra pela festa junina, fazemos assim por causa da fogueira. A fogueira. Isso. Mês de setembro, nós fazemos assim, porque aqui está as perninhas dos soldados na parada de 7 de setembro. Em movimento. É por isso, talvez, que não dá para você usar o mesmo sinal em outro país, porque o dia da independência nos Estados Unidos é, se não me engano, 4 de julho, né? 4 de setembro ou julho? É, 4 de julho. Então lá não pode ser, julho já não pode ser assim, porque só serve para nós aqui, setembro. Exatamente. Não, julho poderia ser assim lá, mas setembro não poderia. E as origens da língua de sinais é um pouco internacionalmente e outros não. Por exemplo, o sinal de passear, ele é internacionalmente. Isso é passear? Exato. Esse é internacional, esse é igual em todas as línguas de sinais? Muda um pouquinho, às vezes tu faz assim, muda um pouquinho a configuração. Por quê? Muitos anos atrás, um pai que é ouvinte, quando eu falei ouvinte, é um termo dado à pessoa não surda. Ele tinha um filho surdo. E esse menino, todo domingo, o pai colocava aquela roupa, um terninho, assim, para poder ir na missa, no dominical. Então ele falava assim, vamos tirar o pó. Vamos tirar o pó. Por que tirar o pó? Porque nas ruas lá eram de terra, da carroça, levantava poeira e tal, então sujava. Então vamos tirar o pó. É um dia de tirar o pó. Então é sinal de passear. E também, já no outro país, no sul da Itália, fala que é por causa da Maria Fumaça, que jogava aquela fuligem, sujava, então... Você veja que para cada palavra tem um significado, tem uma história. Você, para conhecer 32 línguas de sinais, você tem praticamente que fazer um curso de história. Não é quase história, porque assim, os meus pais, como disse, eu sou filha de pai surdo, família surda. Meu pai, ele tinha contato com muitos surdos estrangeiros, com muitos surdos do Brasil. Minha mãe, que estudou a primeira escola aqui no Brasil, que Dom Pedro tinha instalado, que é lá no Rio de Janeiro, era a única escola do Brasil para surdos. Então vinha todos surdos de todos os estados para lá, então cada um vinha com sinais diferentes. Aí vocês trocavam informação. Exato. E quando eu era criança, que meu pai pintor de quadros, ele fundou a Praça da República, aqui em São e a Paulo. Feira de Artes aqui em São Paulo, então lá era um ponto turístico na época. Então vinha muito surdo dos outros países, a gente fazia intercâmbio, eles ficavam lá em casa e eu aprendia, gostava de aprender, ficava vidrada de ver línguas diferentes. E eles acabavam me passando, então eu fui crescendo, aprendendo várias línguas, conforme que eles foram me passando, fui aprendendo. A minha avó italiana também fazia língua de sinais diferentes. Agora, uma coisa que você me chamou a atenção agora é o seguinte, você está dizendo aí que com a família, 30 pessoas, né, com surdez e também as pessoas que não ouvem se encontrando de vários países, de vários estados, trocando informação. Eu te pergunto, como é esse universo? Vocês são discriminados quando se encontram com as pessoas que não têm essa característica, que ouvem? Olha, eu não acredito no preconceito, né? Eu acredito que as pessoas não têm informação. Por não terem informações, elas acabam afastando, né? E das pessoas com deficiência. Eu posso estar juntando também a pessoas com deficiência visual, cadeirante. Mas no meu caso, da minha família, a surdez também. As pessoas afastam na escola, os pais, o vizinho, às vezes, no começo, tem aquele medo de lidar com a diferença. Então achavam que surdo, nossa, é maravilhoso ter vizinhos surdos porque eles são silenciosos. É muito contrário. Nós somos muito barulhentos por não ter a noção do som. De repente fala mais alto. Aquele que fala mais alto. Não é questão aqui, assim, que meu pai ou minha mãe vai assistir televisão, ligou, o volume pode estar em último volume. Ele não sabe. Não, incomoda os vizinhos realmente, o cachorro está latindo, ou a panela está fazendo um barulho que incomoda os vizinhos, isso é outra cultura. Então, para nós é diferente. A campainha em casa acende e apaga as luzes, porque é diferente
campainha é sonoro. Fomos descobrir a parte sonora depois que eu tive 17 anos. A partir dos 17 anos que eu descobri o mundo sonoro. Depois eu quero que você me conte mais detalhes sobre as diferenças entre a casa da pessoa que ouve e a pessoa que não ouve. Mas antes da gente chegar lá, me fala sobre isso que você colocou agora, a descoberta dos sons. Como é que você recebe os sons? Isso. E desde pequena, eu achava que o mundo lá fora era deficiente e na minha casa eram todos normais, entre aspas, porque nós comunicávamos através da língua de sinais, através das mãos, e eu ficava com dó, minhas amiguinhas, vizinhas, na rua todo mundo brincava, ninguém usava as mãos, só mexia com a boca. Pai, mãe, por que ela não faz? Não, porque ela ouve. Mas o que é isso aqui? Para mim, ouvido era um órgão com a função de colocar somente o brinco. Sem função nenhuma. Pendurado na cabeça. E aí meu pai e minha mãe falavam assim, não, o que será isso? Ah, não sabemos responder. Que isso daí é uma coisa muito diferente. O que sentimos é vibração. Meu pai fala assim, essa vibração que nós sentimos de qualquer som... Colocamos a mão na mesa, parede, tudo tem vibração. E ele não sente essa vibração, ele deve escutar aqui. Eu falei, mas nossa, eu fico imaginando uma vibração dentro do ouvido, como que seria uma coisa que vibra, não conseguia entender. Você tenta dar um visual pro som. Você está tentando achar um formato pro som. Eu visualizo o som. Exatamente. Eu imagino como seria o som da sua voz dele, minha, do meu filho, eu não conheço. Porque você, obviamente, não consegue identificar o som da minha voz. Você identifica o que eu estou falando pela leitura labial. Também, pela leitura labial e a vibração, imagino como seria a sua voz. Então, aí eu falava assim, nossa, mas eu preciso... Eu brincava, ensinava as amiguinhas do alfabeto manual, para ela poder me comunicar, porque meu pai vai lá ensinar, ela não sabe a língua de sinais. Para eu brincar com as crianças que não são surdas, eu não tenho como aprender a falar para ela me entender. Eu queria ensinar ela a minha língua para ela poder me entender, mas eu achava que era o contrário. Para ela aprender, mas na verdade era para eu aprender. Então foi uma coisa assim, eu fui descobrir mais tarde, mas na época... Eu ensinava para ela poder aprender a falar comigo, com todo mundo, mas não. Aí ela começou, todas as brincadeirinhas amarelinhas, corre-corre, pega-pega, coisa de criança, menos ciranda-cirandinha, porque cantavam. Eu fugia, não sabia. Então essas brincadeiras, elas começaram a digitar o nome. Eu achava estranho, um nome, a amarelinha ela digitou, corre-corre, aí corri para minha casa, falei, mãe, pai... Ela falou que tem nome assim. O quê? Eu já brinquei, mas eu não sabia que isso tem nome, que a gente faz só língua. Vamos. Essa é a comunicação entre as crianças surdas. Mas isso tem nome em português? Maravilha, filha, todo domingo, vamos lá na Associação dos Surdos, sobe aqui no palco aos 4 anos. Me subi no palco e comecei a dar aula para surdos e idosos. Eles pegavam um caderno, lápis e anotavam. Nossa, eu brinquei isso daí em criança e não sabia. Você começou a dar aula para pessoas surdas com 4 anos de idade? Aos 4 anos de idade. Mas eu estava dando aula língua portuguesa. As palavras do português que eu aprendia de brincadeirinha com as crianças. Então, aí eu tinha aquela responsabilidade que toda semana, durante a semana, eu tinha que brincar cada vez mais para aprender o nome das brincadeiras, bola, aquilo chama rua, aquilo chama calçada, guia. A brincadeira virou um compromisso, uma lição. Compromisso. Assim. Exatamente, para poder chegar no domingo à tarde, e eu dava aula para todos os surdos, e ficava todos de dó,